crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as consequências da poluição. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho, eu quero que vocês observem comigo essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. O que vocês acham que está representado aí? Isso é o mesmo lugar? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? O que aconteceu com a coloração? Olha a cor que está uma imagem, olha como está outra. Por que será que está diferente? Por que uma está mais escura? O que será que aconteceu aí, hein? Alguém sabe me dizer? Então, as duas imagens são o mesmo local, mas um deles houve a modificação humana, que acabou destruindo o ambiente natural, acabou destruindo a natureza. E vocês, se fossem para vocês escolherem um lugar para viver, qual vocês escolheriam? E por quê? Eu tenho quase certeza que você não escolheu o lugar poluído, né? Eu também não escolheria, pois esse lugar não deve ser nada gostoso de viver, né? Eu gostaria de morar também em um lugar muito verdinho, todo limpo como está ali. Mas infelizmente é da outra forma que está ficando o nosso meio ambiente, destruído e muito poluído. Se nós olharmos para os rios que tem perto das nossas casas, a gente pode ver muito lixo que as pessoas estão jogando. A gente vê nas ruas também os lixos que são jogados da forma incorreta. E infelizmente é isso que está acontecendo com o nosso planeta. Ele está ficando poluído por conta das ações dos seres humanos. Agora eu vou mostrar para vocês um tipo de poluição, que é a poluição da água. A água, ela é considerada o solvente universal e ela é de extrema importância para todas as espécies e que também fica responsável pelo transporte de nutrientes e alguns outros fatores. Bem, apesar de todos esses benefícios, o homem tem modificado esse recurso natural, porque está ocorrendo o lançamento de fertilizantes químicos, de lixo, de esgoto doméstico, e isso tudo está poluindo muito a nossa água, como vocês podem ver aqui em algumas imagens. Então, quando um copo d'água recebe essa substância sem um devido tratamento, ocorre a alteração da composição da água, o que faz com que ela perca a qualidade, né, trazendo muitos prejuízos. O esgoto doméstico, ele é composto pelas fezes humanas, por restos de comida, e isso acaba gerando a morte de várias espécies aquáticas. Outro aspecto negativo é que esse esgoto possui diversas bactérias que podem causar em outras doenças. E uma das formas de minimizar esse problema seria através do saneamento ambiental desse serviço, que inclui a coleta do lixo e o tratamento dos esgotos. Mas nós sabemos que esse serviço é ausente em muitos países, como aqui no Brasil, por exemplo, que metade do esgoto, mais da metade, na verdade, dos esgotos é lançado em rios, mares e lagos sem passar por um tratamento adequado. Também é preciso, né, que as indústrias se conscientizem para que façam o descarte correto desses materiais químicos e da população também, para que descartem de forma correta o lixo e que cuidem desse bem mais precioso que nós temos, que é a água. Lembrando que o consumo da água não tratada, ele pode gerar algumas doenças e alguns sintomas, como febre, diarreia, hepatite A e algumas outras doenças intestinais. Agora, nós faremos uma atividade muito legal. Aqui tem 5 corações e cada um deles com um número. Então, primeiro, você deve escolher um desses números. Escolheu? Então, agora eu vou passar as instruções de acordo com cada número. Vocês irão representar alguns ambientes, eles podem estar poluídos ou não, então vocês precisam usar a criatividade para saber como representar isso da melhor forma.
Se você escolheu o número 1, você está no grupo 1, então vai precisar desenhar um mar poluído. Se você escolheu o grupo 2, você vai desenhar um mar sem poluição. Se você escolheu o grupo 3, você vai desenhar uma praça poluída. Se você escolheu o grupo 4, você vai representar a poluição do ar. Se você escolheu o grupo 5, você vai representar um ambiente onde o ar não está poluído. Então agora vocês irão fazer os desenhos correspondentes aos seus números, usem muita criatividade e mãos na massa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, como a prof. Fernanda já havia iniciado, a gente vai falar sobre os tipos de poluições e suas consequências. Para falar sobre a primeira poluição, a prof. trouxe essa imagem na qual essa moça, que trabalha numa fábrica, está utilizando um protetor auricular. Mas para que serve esse equipamento? E por que será que ela está utilizando ele? Aquela moça, ela estava utilizando aquele aparelho auricular para a proteção dos seus ouvidos. Tudo isso acontece devido à poluição sonora que se encontra em vários lugares. Por exemplo, com os barulhos dos caminhões, dos carros, dos sons e até mesmo nas fábricas. Mas quais são as consequências que essa poluição sonora pode acarretar na saúde das pessoas? Vamos descobrir agora. Então, algumas das consequências da poluição sonora são reações de estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas e cardiovasculares, déficit cognitivo, problemas auditivos e também obesidade. Todos esses são fatores que são desencadeados devido à poluição sonora. O último tipo de poluição que a gente irá trabalhar é a poluição visual. Sobre essa poluição, a prof vai passar uma imagem, qual vocês devem observar atentamente. Mariana está a caminho da rodoviária da sua cidade, porém está com dificuldades para encontrar a placa que indica o caminho que deve seguir. Observem a seguinte imagem. Por que vocês acham que Mariana não consegue encontrar a placa? Será que existem elementos que estão atrapalhando a Mariana de encontrar a placa de forma rápida e fácil? Quem disse sim, acertou. Aqui a gente pode ver que há uma grande poluição visual. Há muitas e muitas placas. Assim, fica muito mais difícil de Mariana conseguir encontrar a placa que encaminha até a rodoviária. Agora, a prof irá falar sobre algumas das consequências que a poluição visual acarreta nas pessoas. Ela poderá causar distúrbios de atenção, paisagem estética afetada, distúrbio do sistema nervoso, além dos elementos de estresse, como da saturação, da cor, dor de cabeça e mau humor, além da baixa eficiência no serviço. E agora que a gente já conhece as consequências da poluição sonora e da poluição visual, a gente vai fazer uma dinâmica bem legal. Funcionará da seguinte forma. A prof irá apresentar algumas situações, algumas histórias, e vocês deverão identificar se é um problema sonoro ou visual. E por fim, a prof irá apresentar para vocês se vocês acertaram ou não. Então, bora lá! E vamos para o nosso primeiro exemplo. Pedro tem uma vizinha que gosta de ouvir som muito alto. Por isso, algumas vezes, Pedro tem dificuldades para dormir, para realizar algumas atividades de casa, para ler e para assistir. Como essa situação pode prejudicar Pedro, existe uma poluição que está incomodando Pedro. E qual poluição é essa? Visual ou sonora? Maria foi viajar para uma cidade desconhecida e ela precisa saber onde fica a rodoviária para ela voltar para casa. Mas ela não está conseguindo, pois existem muitos elementos como placas, cartazes, anúncios que dificultam Maria de encontrar a placa que diz aonde está a rodovia. Qual tipo de poluição é essa? Vamos para o próximo exemplo. Joana é uma guarda de trânsito. Trabalha todos os dias em uma avenida muito movimentada.
Diariamente, ela convive com muitos sons, como barulhos de motores de veículos, buzinas, apitos e etc. Como essa situação pode prejudicar a saúde de Joana? E qual tipo de poluição é essa? Nosso último exemplo é: Marcelo estava dirigindo e, de repente, ele bateu o seu carro. Ele explicou que ele bateu por conta da paisagem estética afetada. Mas isso se dá por qual motivo? Então agora vamos conferir se vocês acertaram ou não. No primeiro exemplo, Pedro ele estava tendo dificuldades por conta da poluição sonora. Essa situação ela pode acarretar distúrbio de atenção, dor de cabeça e mau humor. E acertou quem falou poluição visual para o nosso segundo exemplo. Ele estava sofrendo por uma série de distúrbios de atenção, pela quantidade de placas que possuía naquela cidade. O terceiro exemplo de Joana é a poluição sonora, devido à quantidade de buzinas, de apitos, de motores de carro, ela acaba sofrendo algumas consequências, como dor de cabeça, entre outros. E agora, do nosso último exemplo, de Marcelo, se dá por conta da poluição visual, qual ele teve a paisagem estética afetada. E aí, crianças, acertaram? Espero que sim. Para entender ainda melhor, a Prof irá passar um vídeo muito legal. Então, confere aí. Prestem atenção. O excesso de elementos visuais, como cartazes, pichação, placas, lixo e etc., nos espaços urbanos. Assim também acontece com os ruídos de carros, fogos de artifício, música alta, maquinário, obras e afins. A saúde de nossos olhos e nossos ouvidos depende de como nos comportamos diante destas situações. Para lermos um livro ou estudar, precisamos de um ambiente calmo e bem iluminado, para que possamos nos concentrar na leitura e no estudo. Efeitos negativos da poluição sonora para a nossa saúde: cansaço, surdez, insônia, dor de cabeça, falta de atenção, perda da memória, dentre outros. Problemas causados pela poluição visual também são muitos, além de causar estresse, transtornos psicológicos e cansaço visual. Temos também problema sanitário, pelo excesso de lixo e até acidentes de trânsito, devido à sinalização ser encoberta pelas propagandas. E para os pedestres, as placas, cadeiras e mesas nas calçadas também atrapalham a locomoção. Esses tipos de poluição também prejudicam muito o meio ambiente. E aí, crianças, gostaram? Espero que sim. Então, essa foi a aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima!